Nada acontece por acaso, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Há momentos em que a vida tira algo, muda planos, quebra expectativas e deixa apenas silêncio e perguntas. Ainda assim, por trás de cada acontecimento, existe uma cadeia invisível de causas e efeitos que continua agindo, mesmo quando a mente não consegue compreender. A sabedoria budista nos ensina que não é o evento em si que nos destrói, mas a luta constante contra aquilo que já aconteceu. Quando essa luta cessa, algo dentro de nós começa a se reorganizar. Talvez você esteja atravessando uma perda, uma frustração profunda ou um período em que o futuro assusta e o passado pesa. A sensação de injustiça surge, a ansiedade aumenta e o desejo de controlar tudo se torna exaustivo. Ao longo desta reflexão, você vai perceber como compreender que tudo tem uma explicação pode aliviar o coração e silenciar a mente. Antes de continuar, deixe nos comentários qual situação da sua vida hoje mais desafia a sua capacidade de aceitar. Essa resposta pode ser o primeiro passo para a paz que você está buscando. A vida não explica tudo. A vida não se compromete a ser clara, lógica ou gentil o tempo todo. Em muitos momentos, ela simplesmente acontece, sem avisos, sem justificativas aparentes e sem oferecer as respostas que a mente tanto exige. Existe um desconforto profundo quando percebemos isso, porque fomos educados a acreditar que tudo precisa fazer sentido imediatamente. Quando não faz, nasce a angústia, a revolta e a sensação de que algo está errado conosco ou com o mundo. Dentro da sabedoria budista, há o reconhecimento de que nem tudo pode ser plenamente compreendido pela mente racional. Algumas experiências pertencem a um campo mais amplo do que o pensamento consegue alcançar. Insistir em entender cada detalhe, cada motivo, cada porquê, pode se tornar uma forma silenciosa de sofrimento. Não porque buscar compreensão seja errado, mas porque exigir clareza total diante da complexidade da vida cria uma tensão constante dentro de nós. Observe como a mente reage quando algo inesperado acontece. Ela corre, cria hipóteses, revisita o passado, tenta prever o futuro. Mesmo assim, nada parece encaixar. Esse movimento não traz paz, apenas cansaço. O budismo aponta que aceitar os limites da própria compreensão é um sinal de maturidade interior. Não se trata de desistir de refletir, mas de reconhecer que há fases da vida em que o entendimento chega mais tarde, amadurecido pelo tempo e pela experiência. Quando você para de exigir explicações imediatas, algo se suaviza por dentro. A rigidez começa a ceder e o coração encontra espaço para respirar emocionalmente. A vida continua seguindo seu curso, mas agora sem a pressão constante de precisar se justificar. Nesse espaço mais amplo, a dor deixa de ser um enigma a ser resolvido e passa a ser uma experiência a ser atravessada com mais dignidade e menos conflito interno. O fio invisível das consequências. Nada surge isolado. Ainda que um acontecimento pareça repentino, ele não nasce no vazio. Existe um fio invisível ligando escolhas, intenções, palavras ditas e silêncios mantidos, muito antes do resultado se manifestar. A sabedoria budista observa a vida como um tecido em constante formação, onde cada gesto, externo ou interno, deixa uma marca que mais cedo ou mais tarde encontra uma forma de retorno. Isso não significa punição, destino fixo ou julgamento moral. Trata-se de compreender que nossas atitudes mentais constroem ambientes emocionais. Um pensamento cultivado repetidamente se transforma em hábito. Um hábito molda reações. Reações constroem padrões. E padrões criam contextos nos quais passamos a viver. Muitas dores que parecem injustas são, na verdade, frutos de processos longos e silenciosos que nunca foram percebidos enquanto estavam sendo criados. O mais delicado desse fio invisível é que ele não atua apenas no mundo externo. Ele age, sobretudo, dentro de nós. A forma como reagimos a uma perda influencia como enfrentaremos a próxima. A maneira como lidamos com frustrações determina o tipo de expectativa que carregamos adiante. Quando não percebemos esse encadeamento, a vida parece cruel ou aleatória. Quando começamos a enxergá-lo, algo muda profundamente.
Deixamos de lutar contra os efeitos e passamos a olhar com mais honestidade para as causas. Esse olhar não gera culpa, mas responsabilidade consciente. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, surge uma reflexão mais madura. O que venho alimentando dentro de mim? Esse deslocamento é sutil, porém transformador. A aceitação começa quando entendemos que mudar a relação com as causas internas é o único caminho real para que os efeitos futuros também se transformem. A sua reação cria mais dor. Nem sempre é o que acontece que fere mais, mas o que fazemos internamente logo depois. Entre um fato e o sofrimento que se instala, existe um espaço quase imperceptível onde a mente reage automaticamente. É ali que a dor inicial se transforma em algo mais pesado. Uma palavra atravessada, uma perda inesperada ou uma frustração simples podem crescer dentro de nós porque a reação vem carregada de medo, julgamento ou resistência. A sabedoria budista observa esse processo como uma sequência encadeada. Um estímulo surge, a mente interpreta, uma emoção nasce e, sem perceber, reagimos como se aquilo fosse definitivo. Quanto mais automática é essa reação, mais a dor se prolonga. Não porque o evento tenha sido grande demais, mas porque a resposta interna foi rígida demais. É nesse ponto que o sofrimento começa a se repetir, mesmo quando a situação externa já passou. Reagir impulsivamente cria um ciclo silencioso. A mente tenta se proteger, mas acaba reforçando exatamente aquilo que a ameaça. Pensamentos aceleram, emoções se intensificam, o corpo se contrai. Tudo acontece tão rápido que parece inevitável. Ainda assim, existe um aprendizado importante aqui. Quando a reação é interrompida, mesmo que por um instante a cadeia perde força. Não é preciso controlar emoções, apenas não alimentá-las no primeiro impulso. Perceber esse mecanismo muda a forma como você se relaciona com a vida. Em vez de lutar contra cada desconforto, você começa a observar como ele se forma dentro de você. Esse olhar mais atento não elimina os desafios, mas impede que eles se multipliquem. A aceitação nasce exatamente nesse ponto, quando você entende que nem toda dor precisa ser seguida por uma reação que a torne ainda maior. Armadilha da autonarrativa. Existe um momento em que o fato já aconteceu, mas a mente continua trabalhando como se ainda pudesse mudá-lo. Ela reconstrói cenas, adiciona diálogos que nunca existiram, cria versões alternativas da realidade. Aos poucos, nasce uma história interna que passa a ser mais pesada do que o próprio acontecimento. O sofrimento deixa de estar no que ocorreu e passa a viver no enredo que contamos para nós mesmos. Essa proliferação mental transforma experiências em identidades. A pessoa não apenas vive uma perda, ela se torna alguém que sempre perde. Não apenas enfrenta uma rejeição, passa a se ver como alguém que nunca é escolhido. A mente repete essas narrativas com tanta frequência que elas começam a parecer verdades absolutas. Sem perceber, o indivíduo se aprisiona em um papel que ele mesmo escreveu, alimentando dores que poderiam ter se dissolvido com o tempo. A sabedoria budista observa esse fenômeno com clareza. Quanto mais histórias a mente cria, mais distante ficamos da experiência real. O pensamento deixa de ser uma ferramenta e passa a dominar a percepção. Cada lembrança ganha camadas extras de interpretação, julgamento e culpa. É assim que um único evento se transforma em uma fonte contínua de sofrimento, mesmo quando a vida já seguiu adiante. Quando você começa a perceber essa armadilha, algo se rompe suavemente por dentro. Não é preciso destruir as histórias, apenas reconhecê-las como construções mentais. Ao reduzir a necessidade de explicar tudo, justificar tudo, ou definir quem você é a partir da dor, a mente perde força sobre o coração. Nesse silêncio mais honesto, a aceitação surge não como esforço, mas como alívio. O alívio de não precisar mais carregar narrativas que só prolongam o sofrimento. A aceitação como inteligência. Aceitar não é um ato emocional, é um movimento de lucidez. Quando a mente para de lutar contra o que já é real, ela deixa de desperdiçar energia em batalhas perdidas. A sabedoria budista aponta que grande parte do nosso esgotamento não vem da dor em si,
mas da insistência em negociar com fatos que não podem ser desfeitos. Essa negociação silenciosa acontece o tempo todo. Se eu tivesse feito diferente, se isso não tivesse acontecido, se a vida fosse mais justa, cada um desses pensamentos prolonga a tensão interna. A aceitação surge quando a mente reconhece um limite claro. Há coisas que não dependem mais de você. E perceber isso não enfraquece, fortalece. É como retirar a mão de uma superfície quente depois de insistir em tocá-la. Não há derrota nisso, apenas inteligência aplicada à própria experiência. Ao aceitar o fato, a mente recupera clareza para agir onde ainda há ação possível, sem se perder em fantasias de controle. Esse tipo de aceitação não pede passividade. Pelo contrário, ela organiza a energia interna. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, sobra força para lidar com o que ainda está vivo, aberto, transformável. A mente deixa de girar em círculos e começa a se mover em linha reta. O coração, antes em conflito, encontra uma base mais estável para sustentar decisões. Aceitar é interromper a guerra interna. É reconhecer que a realidade não precisa da sua concordância para existir. A partir desse reconhecimento, algo se alinha por dentro. Menos desgaste, menos resistência, mais sobriedade emocional. A vida continua trazendo desafios, mas agora sem o peso adicional de uma mente que insiste em brigar com o inevitável. O sofrimento que nos ensina. O sofrimento não chega para pedir licença, nem para explicar suas intenções. Ele atravessa a vida como um visitante indesejado, desmontando certezas, expondo fragilidades e quebrando estruturas internas que pareciam sólidas. A visão budista não romantiza essa experiência, mas também não a trata como um erro do caminho. O sofrimento revela. Ele mostra onde a mente está rígida, onde há apego, onde existe uma expectativa que não corresponde mais à realidade. Quando algo dói, há uma tendência imediata de rejeitar a experiência ou de buscar um culpado. No entanto, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, surge uma investigação mais honesta. O que isso está mostrando sobre mim? Essa mudança é sutil, mas profunda. O sofrimento passa a ser observado como um mensageiro severo, porém preciso. Ele aponta padrões repetidos, escolhas inconscientes e posturas internas que, até então, passavam despercebidas. Nada disso significa que a dor seja necessária ou desejável. O aprendizado não está na dor em si, mas na clareza que pode surgir quando ela é encarada sem fuga e sem dramatização excessiva. Muitas maturidades emocionais nascem exatamente nesse ponto, quando a pessoa para de lutar contra a experiência e começa a escutá-la com sobriedade. Algo se ajusta internamente, como se a mente aprendesse uma linguagem que antes ignorava. O sofrimento também ensina limites. Ele mostra até onde a força baseada em controle consegue ir e onde ela falha. Ao reconhecer esses limites, a pessoa se torna menos dura consigo mesma e mais realista com a vida. Não há iluminação na negação da dor, mas há crescimento quando ela deixa de ser apenas um peso e passa a ser compreendida como um sinal de que algo precisa ser visto e não apenas suportado. Quando tudo na sua vida parece injusto. Há fases em que a vida parece perder qualquer senso de equilíbrio. Pessoas fazem tudo certo e ainda assim sofrem, enquanto outras parecem atravessar os dias sem grandes perdas. Quando essa percepção surge, a mente se enche de comparações, revolta silenciosa e um sentimento de injustiça difícil de engolir. Nesse ponto, o sofrimento não vem apenas do que aconteceu, mas da leitura moral que fazemos da realidade. A sabedoria budista observa que a vida não opera a partir de critérios humanos de merecimento. Os acontecimentos não seguem uma lógica de recompensa ou punição pessoal. Quando esperamos justiça como compensação emocional, criamos um conflito direto com a forma como a realidade realmente funciona. Esse conflito desgasta, endurece e, aos poucos, fecha o coração. A mente passa a se defender da vida em vez de dialogar com ela. Equanimidade não é indiferença, nem frieza emocional. É a capacidade de permanecer estável, mesmo quando as circunstâncias provocam dor ou indignação.
Significa não se deixar arrastar nem pelo desespero, nem pela raiva. Nesse estado, a pessoa não nega o impacto do que viveu, mas também não permite que a injustiça percebida defina sua identidade ou seu futuro emocional. Quando essa estabilidade começa a surgir, algo muda profundamente. A pergunta deixa de ser: por que isso é injusto comigo? E se transforma em: como posso atravessar isso sem me destruir por dentro? Esse deslocamento protege a mente de extremos e devolve dignidade à experiência. A vida pode continuar imprevisível, mas o interior deixa de ser um campo de batalha. É nesse ponto que a aceitação ganha uma nova forma, não como concordância com o que aconteceu, mas como a escolha consciente de não permitir que a injustiça aparente roube a própria paz. O fim da guerra com o seu interior. A tradição budista ensina que a paciência profunda não é passividade, mas ausência de hostilidade interna diante do processo da vida. Há situações que exigem ação imediata, mas há outras que pedem apenas tempo, maturação e silêncio. Quando a mente insiste em apressar o que ainda está em formação, ela cria frustração. Quando aprende a sustentar o não saber, algo começa a se reorganizar naturalmente. Encerrar a guerra interior não significa concordar com tudo o que acontece, mas parar de reagir com dureza ao próprio destino. A vida tem ritmos que não obedecem à ansiedade humana. Forçar resoluções antes da hora costuma gerar mais confusão do que clareza. A paciência ensinada pelo budismo é a capacidade de permanecer inteiro enquanto o processo acontece, sem se perder em cobranças internas ou expectativas irreais. Quando essa postura se instala, o corpo relaxa, a mente desacelera e o coração deixa de se defender o tempo todo. A luta constante dá lugar a uma presença mais estável, capaz de atravessar períodos longos sem se romper por dentro. A paz começa a surgir não porque tudo se resolveu, mas porque a pessoa parou de atacar a própria experiência. Nesse silêncio menos agressivo, a vida encontra espaço para revelar seus desdobramentos sem precisar ser pressionada. A clareza sem controle. Há uma diferença sutil entre clareza e controle, embora muitas vezes a mente confunda as duas coisas. Controlar nasce do medo de perder, da necessidade de prever cada passo e de garantir resultados. Clareza, por outro lado, surge quando a mente enxerga a realidade sem distorções emocionais. O problema é que, ao tentar controlar tudo, a pessoa perde exatamente aquilo que busca: tranquilidade mental. A visão budista ensina que a obsessão pelo controle é um sinal de insegurança interna. Quando a mente acredita que só estará segura se tudo estiver sob domínio, ela entra em um estado permanente de vigilância. Esse estado não gera lucidez, apenas tensão. A clareza verdadeira aparece quando a pessoa aceita que não pode dominar todas as variáveis da vida, mas pode observar padrões, reconhecer limites e agir com discernimento no que está ao seu alcance. Ao abandonar a necessidade de controle, algo curioso acontece. As decisões se tornam mais simples e mais precisas. Não porque a vida ficou previsível, mas porque a mente deixou de se confundir com cenários imaginários. A clareza permite agir sem rigidez, responder sem desespero e aceitar limites sem se sentir diminuído. Nesse estado, a pessoa não tenta dominar a vida. Ela aprende a caminhar com ela, com atenção, sobriedade e menos medo. Uma nova relação com o destino. Aceitar a vida como ela se apresenta não significa abandonar a ação. Existe uma compreensão equivocada de que, ao parar de resistir, a pessoa se torna passiva ou conformada. A sabedoria budista aponta o oposto. Quando a mente deixa de brigar com o que já aconteceu, ela ganha firmeza para agir com mais precisão no que ainda está em aberto. O destino deixa de ser visto como um inimigo e passa a ser entendido como um campo de respostas possíveis. Essa nova relação nasce quando a ação não é movida por revolta nem por ansiedade. Agir a partir da raiva cria decisões duras. Agir a partir do medo cria decisões apressadas. A determinação consciente surge quando a pessoa se compromete com o que precisa ser feito, sem exigir garantias emocionais sobre o resultado. Há firmeza, mas não rigidez.
Há direção, mas não apego. Nesse ponto, algo muda na forma como a vida é vivida. O esforço continua existindo, mas sem o peso de provar algo ao mundo ou à própria história. A pessoa faz o que está ao seu alcance, cuida do que depende dela e aceita que o restante seguirá seu próprio curso. Essa postura reduz a frustração, porque a expectativa deixa de ser um contrato silencioso com a realidade. Quando a mente age assim, o destino perde o tom de ameaça. Ele se torna um fluxo com o qual se dialoga, não algo a ser combatido. As decisões passam a ser mais alinhadas, menos impulsivas. Mesmo quando os resultados não são os esperados, a pessoa permanece inteira, sem se quebrar por dentro. Essa é a maturidade que nasce quando aceitação e ação caminham juntas. Uma vida vivida com intenção, sem submissão ao medo e sem guerra contra o inevitável. Nada acontece por acaso, mas nem tudo precisa ser compreendido imediatamente para que a paz surja. Ao longo desta reflexão, ficou claro que grande parte do sofrimento nasce da resistência, da luta interna e da necessidade de controlar o que já está fora do nosso alcance. Quando a mente aprende a aceitar, não como resignação, mas como lucidez, algo se reorganiza profundamente por dentro. A vida continua imprevisível, porém, o coração deixa de ser um campo de batalha. Que você possa levar essa compreensão para o cotidiano, lembrando que aceitar é parar de sangrar internamente e agir com mais clareza onde a vida ainda permite movimento. Se este vídeo trouxe algum insight ou ajudou você a enxergar sua própria história com mais serenidade, agradeço por ter ficado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e siga conosco nessa jornada de consciência e equilíbrio interior.